nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não
Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha é estar com você na Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, que Deus te abençoe, viu? Poderosamente. Hoje, 20 de fevereiro de 2022, essa Escola Bíblica maravilhosa que o Senhor tem nos presenteado. E olha o que nós vamos estudar hoje. Olha só, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Glória a Deus. E eu já convido você a fazer a leitura em classe conosco. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 4 ao 9. E o evangelho que escreveu Lucas, segundo o Espírito Santo de Deus, o capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também os atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciavam desde um princípio e foram ministros da palavra, parece-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas de que já estáis informado. Glória a Deus. Agora eu convido você a orar juntamente comigo, como sempre pedindo a intercessão do Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus, a nossa vida, para que Ele possa nos capacitar. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, continua conosco nessa escola bíblica, Senhor, nos ensinando, nos instruindo, Deus, para a glória do Teu nome, Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa estar em nós, nos dando graça, nos ensinando, nos lembrando daquilo que foi lido, estudado, para louvor do Teu nome, Senhor. Repreenda todo e qualquer empecilho, Senhor, que a Tua palavra possa arder no nosso coração e possamos nos alimentar na manhã deste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é maravilhosa a palavra do Senhor, amados. E a verdade prática desta aula vai ser: a lei não salva, glória a Deus, mas coloca o plano de redenção em Cristo confirmado no Evangelho. Glória a Deus, a lei não salva não, mas ela confirma com os evangelhos a salvação que o Senhor, Ele, com a sua graça, com o seu infinito amor, Ele comprou para nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E texto áureo, missionária, a gente vai ler Deuteronômio 6,4, é o texto áureo. É o texto de ouro que resume tudo que a gente vai falar. Olha que coisa linda. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Louvado seja Deus, né? E nós vamos ver na lição de hoje, amados, né? Que a lei, ela sim, ela esboça o plano da salvação. Sem sombra de dúvida. A gente vai ver isso. Glória a Deus, né? E ela esboça o plano da salvação e os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles confirmam, glória a Deus, justamente o que a lei, ela figurava com suas palavras sobre a salvação, sobre o Salvador, sobre redenção, sobre novo nascimento, glória a Jesus, né? O Pentateuco, glória a Deus, né?
é justamente esta lei, o resumo desta lei. As leis estão nos 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco, que a gente vai olhar bem direitinho. Glória a Deus. E qual é o tema principal do Pentateuco e em toda a Bíblia Sagrada? Alguém chegar para você e dizer assim: ô irmã, ô irmão, qual o tema principal de toda a Bíblia Sagrada? Glória a Jesus. O texto áureo da Bíblia Sagrada é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o ponto principal, o tema principal de toda a Bíblia é justamente esse plano maravilhoso de redenção do Senhor Jesus Cristo para nós. É a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto é esse que a gente vai entrar agora. O primeiro ponto a gente vai ver sobre o Pentateuco. Pentateuco. Penta quer dizer 5 no grego. E teuxos quer dizer volumes. Então são 5 volumes, ou seja, 5 livros. A gente, quando começa a Bíblia, a gente já começa a ver esses livros. Primeiro Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Números e depois Deuteronômio. Esses 5 livros que Deus deu a Moisés para revelar, glória a Deus, o plano da salvação já ali, mas de uma certa forma encoberto. Glória a Deus, porque não tinha chegado o tempo, glória a Deus, do Senhor, ele demonstrar esse amor tão profundo de uma forma clara e explícita. Louvado seja o Senhor, que é o amor de Jesus morrendo na cruz, né, o plano da salvação. Então esses 5 livros da lei, glória a Deus, ainda hoje, para os judeus é algo muito importante. Lembrando que os judeus não acreditam na obra redentora de Jesus. Lembrando que eles ainda vivem o Antigo Testamento, aguardam o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E para eles o Pentateuco é a Torá sagrada deles, é a Torá, né? Glória a Deus. Que significa instrução, que significa ensino, que significa direção para os judeus. Glória a Deus. E também o Pentateuco, né, ele é identificado ao longo de toda a Bíblia pela palavra lei. A gente pode ver isso em Êxodo 24:12 e Mateus 5:17. A gente também pode, o Pentateuco também, ele pode ser identificado, ele é identificado na Bíblia como lei de Moisés. Não que Moisés fez essas leis, mas é porque Moisés recebeu, né, divinamente de Deus, né, glória a Jesus, essas leis, né, e ele escreveu esses 5 primeiros livros da Bíblia. Também podemos identificar, glória a Deus, o Pentateuco na Bíblia como lei de Deus. A gente encontra isso em Romanos 7:22 e lei do Senhor também, que a gente encontra em Neemias 10:29. Segundo subponto desse primeiro ponto, falando sobre o Pentateuco, a grandeza da lei. Glória a Deus. Então, o Pentateuco, ele é o mais importante código de lei de toda a antiguidade. Glória a Jesus. De toda a antiguidade. E ele é feito sobre 3 aspectos. Preste atenção, como Deus ele é lindo e sabe trabalhar. Ele é feito sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto fala de moral. O segundo aspecto, cerimonial. E o terceiro aspecto fala civis, leis civis. Glória a Jesus. Ou seja, moral. Ele tem validade permanente para todos os povos. Mas eu aceitei Jesus e posso fazer isso porque o meu país é minha cultura. O Pentateuco, ele é universal. Aquele versículo que para nós em português diz assim em João, né? Não ameis o mundo, 1 João 2, não ameis o mundo, a partir do versículo 15, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É para todo o mundo, é para o universo, é para todos os países, é para todos os povos, línguas e nações.
Aquele versículo que deixa bem claro, sede santos, sede separados. Esse versículo é para todas as nações, independente de cultura, porque quando o Senhor Jesus Cristo ele entra na nossa vida, ele faz uma transformação. Nós passamos a ser um único povo de Deus, com os mesmos valores, com os mesmos pensamentos, com a mesma santidade. Glória a Deus. Entendeu? Então não tem essa história de cultura. As pessoas, não, aquele país faz assim porque é cultura. De maneira nenhuma. Glória a Deus. Cerimonial. Fala de liturgia religiosa dos judeus. Aqui é para os judeus, né? As cerimônias que eles faziam, a Páscoa, a festa das cabanas, a festa do tabernáculo. Então isso aí é para o povo judeu, mas que traz simbologias de Jesus Cristo na obra redentora. Por isso é tão importante também para nós. E civis, fala de responsabilidade como cidadão. Eu tenho que me importar como eu estou me importando como cidadão. Eu estou dando trabalho à sociedade. Eu estou deixando de fazer minhas obrigações como cidadão, entre parênteses, até o ponto de não infringir a palavra de Deus, né? Então, o Pentateuco, ele é a lei e a fé em Cristo. Glória a Jesus. O Pentateuco, ele foi formado, né? Ele foi dado a Moisés para o povo de uma forma tão sublime, glória a Deus, que ele abrange todo o mundo. Por quê? Porque nele está oculto, glória a Deus, a obra linda de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E ainda hoje, o Código de Leis, né? Você vê ali em glória a Deus, no capítulo 20 do Êxodo, quando o Senhor entrega os 10 mandamentos, você vê que ali até hoje é válido: não matarás, né? Não roubarás, não dirás falso testemunho. Ainda é válido sim, glória a Deus. Aí muita gente diz: o Antigo Testamento não serve, é coisa do Antigo Testamento. Está na Bíblia, é poder de Deus. O próprio Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim fazer cumprir. Glória a Deus, né? Então, a função da lei era transitória, ou seja, em certo ponto, a lei levava o povo a obedecer a Deus. Mas ela era transitória, porque ela foi breve, ela foi por um tempo, porque aprove a Deus coisas maiores e melhores ao nosso respeito. Glória a Deus. A lei também serviu de aio, um tutor. O pai se ausenta e coloca alguém para tomar conta dos filhos. Então, a lei era esse tutor, enquanto Jesus Cristo não foi revelado, né, como homem. Então, a lei, ela ajudava o homem a se aproximar de Deus, a se achegar a Deus. Foi um tutor. Louvado seja o nome do Senhor. Com a lei, pecado só é pecado enquanto eu sei que aquilo que eu estou fazendo não deve fazer. Isso é pecado. É por isso que Paulo disse: olha, se não existisse a lei, não havia pecado. Jesus também disse: se vocês não tivessem me ouvido, vocês não teriam pecado. Porque pecado é transgredir. Transgredir uma norma, transgredir uma lei, transgredir uma regra. Então, se não existisse em canto nenhum que adultério era pecado, se não existisse nada escrito, então quem adulterasse não pecava. Mas a partir do momento que a lei vem e a lei diz que não adulterarás, se você praticar aquilo ali, você está transgredindo a lei, infringindo a lei. Então você está pecando, né? Glória a Deus. A lei também, né? Ela mostrava o peso do pecado sobre as pessoas, mas também ela revelava que Cristo era o único capaz de desfazer a obra do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? É por isso que nós não vivemos na lei, mas vivemos pela graça de Cristo. Mas a graça, ela não anula as nossas obrigações como obedientes das leis divinas.
A lei em si ela não salva, mas a graça não anula a lei. Glória a Jesus. Eu estou na graça, se eu fizer isso, Jesus me perdoa, porque eu estou debaixo da graça, o amor do Senhor Jesus, o favor imerecido. Não. Glória a Deus. Eu estou na graça. Aí agora é que eu tenho que cumprir, glória a Deus, as leis de Deus, a vontade de Deus, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na minha vida. E o segundo ponto, missionário, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os evangelhos, né? A mensagem de Cristo. E o primeiro subponto, conselho de evangelho. Olha que coisa linda, irmão. Tinha que ser evangelho. Não podia ser outra palavra. Por que, missionário? Porque no grego, evangelho quer dizer boas novas. Lembra dos anjos? Milhares dele cantando e dizendo para os pastores naquela noite que Jesus nasceu. Os anjos diziam assim: paz na terra aos homens. Olha que coisa linda. Alegrai-vos. Agora vão ver o menino, porque eu vos trago boas novas. Oh, glória a Deus, né? A boa nova, o evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Que boas nova é essa? Tem solução para a tua vida. Tem solução para a minha vida, tem solução para a vida do pecador, tem solução para o homem mais terrível da humanidade. Se ele se arrepender e entregar a vida para Jesus, Jesus muda a história. Oh, glória a Deus. E o evangelista é o quê? O evangelista no grego quer dizer portador de boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Os 3 primeiros evangelhos, irmãos, eles são sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, ou seja, eles têm uma semelhança ímpar, uma semelhança singular. Glória a Deus, uma semelhança comum. Quando a gente vai ler o evangelho que escreveu João, segundo o Espírito Santo de Deus, a gente vê que existe uma certa mudança. Glória a Deus, ele não relata todos os milagres, ele não se foca no mesmo contexto que Mateus, Marcos e Lucas focou. Glória a Deus. Então eles são sinóticos, eles são semelhantes em si, esses 3 evangelhos. Glória a Deus, né? Então eles resistem principalmente, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles resistem principalmente o ministério do Senhor Jesus Cristo na Galileia, para os gentios, para aqueles que não eram povo. Lembra que Deus disse, aleluia, ao profeta? Ei, aquele que não é povo será chamado meu povo. Viu, Oséias? Glória a Jesus. Aquele que não é povo, Oséias, será chamado meu povo. Glória a Deus. Então, eles têm essa relação, esse relacionamento de falar sobre o evangelho que não veio para os judeus, o evangelho, né, que veio para os gentios, que claro, veio para os judeus, mas em parte eles rejeitaram. Então o Senhor, ele se entregou aos gentios, não que o Senhor desprezou os judeus, né? Mas o Senhor, ele deu um tempo nesse período da graça para que existisse uma obra redentora eficaz, tremenda de salvação entre os gentios. Mas que, como diz Paulo lá em Romanos 11, cuidado, porque o galinho da videira, ele é precioso. Então os judeus, eles são preciosíssimos aos olhos de Deus. E Deus, ele tem um plano de salvação extraordinário para aquele povo, né? O remanescente que o profeta Elias falou. Segundo subponto, a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus. Mateus 3,16, ele focaliza sobre o batismo de Jesus Cristo. Mateus também, ele se focaliza na vitória no deserto de Jesus, lá no capítulo 4. Quando Jesus Cristo jejuou, e depois dos 40 dias de jejum e oração, ele teve a vitória sobre Satanás. E Mateus faz questão de registrar também, no capítulo 4, versículo 17, que Jesus começa agora a pregar o reino de Deus depois da vitória sobre o inimigo. Glória a Deus. Ele começa a anunciar o reino de Deus, né? Nos outros evangelhos, né, a pregação do reino de Deus, ele é como tema central.
E Jesus é apresentado como filho de Davi, Jesus é apresentado como filho de Deus, Jesus é apresentado como Cristo, Jesus é apresentado como Senhor e Jesus é apresentado como Salvador também nesses 3 evangelhos sinóticos, né, que tem essa semelhança entre si. Glória a Deus. A vinda, glória a Deus, né, do Senhor Jesus Cristo começou ele pregando sobre o reino. Jesus, ele começou a sua pregação já ministrando sobre o reino. Glória a Deus. E a gente vai ver nesse terceiro subponto, né, a mensagem de salvação, o ato do amor e da graça de Deus. A mensagem de salvação é um ato de amor e da graça de Deus, né? Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que Jesus Cristo veio para salvar. Olha a relação desses evangelhos. Já em Marcos 16, ele afirma que é preciso crer para ser salvo. Em Lucas 19:10, a Bíblia nos afirma que Jesus veio salvar o que se havia perdido. E em João 4,42, João afirma que ele é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas quais são os elementos principais, missionária, para que haja salvação? Primeiro, fé. Segundo, arrependimento. E terceiro, novo nascimento. Esses elementos, se eles não tiverem andando juntos, glória a Deus, é uma prova de que não houve salvação. É uma prova, amados. Infelizmente nós vivemos nessa época. Eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus, faltou arrependimento e faltou o novo nascimento, que é a transformação. Para que se exista realmente a salvação genuína, é preciso que exista fé, arrependimento e novo nascimento, que é a transformação. Arrependimento, abandono ao pecado. Eu me arrependi, fazer de novo não é arrependimento. Prova de arrependimento é abandono de pecado, não faz mais. Então, fé, arrependimento. Então, prova de pecado, não faz mais. Então, agora vai ter o novo nascimento, a transformação. São os elementos básicos para que haja salvação. Glória a Deus. E o terceiro ponto, missionária. No terceiro ponto, a gente vai ver que o Evangelho é uma mensagem, né, que a gente acabou de falar, de transformação. O Evangelho é uma mensagem de transformação. Primeiro, a transformação começa no caráter. Lembra as leis morais? Então, a transformação ela começa logo no caráter. O que é caráter? Caráter fala de você, no seu individualismo. É o modo de pensar, é o modo de agir, é o modo de falar de cada pessoa em particular. Glória a Deus. Então a mensagem transformadora, ela já começa a transformar o caráter do homem. Lembra do cego de nascença em João 9? A transformação foi tão extraordinária que duvidaram que eram ele. Será que é ele? Parece com ele. Aí o cego de nascença disse, eu sou. Eu sou porque eu tive um encontro com Jesus. Aleluia. Ele mandou eu me lavar. Lavar fala de tirar as impurezas, irmãos. Existe tanta gente dentro da igreja cheio de impureza, cheio de pecados ocultos, cheio de mentiras, cheio de enganos, sem salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira transformação do ser humano começa nele mesmo, no caráter dele. Ele começa a moldar o caráter dele. Ele não mente, ele não compra e deixa de pagar. Ele não engana as pessoas. Não, ele não é trapaceador, ele passa a ser honesto. Ele não quer o que é de ninguém, ele quer apenas o que Deus lhe dá. Ele vai numa padaria, aí dá o dinheiro, alguém passa um troco de 50 reais, ele diz assim, moço, moça, você me deu o troco errado. Aí como é raro hoje no mundo, né, muito raro, honestidade está desaparecendo, infelizmente, aí a pessoa diz assim, não, eu lhe dei certo, porque já acha que aquela pessoa está cobrando mais.
Aí você olha para ele e diz assim, não, moço, você deu errado. Olha, você me deu uma nota de 50, era para você ter me dado uma de 20. A mudança de caráter quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa boca não fala palavrões. Ah, mas eu disse esse palavrão porque eu estava com ira. Ah, eu gritei com você porque você me fez raiva. Ah, que conversa, que desculpa esfarrapada. Não. A maior prova do novo nascimento não é quando tudo vai bem, não. A maior prova do novo nascimento é quando alguém quer tirar a nossa paz e a gente permanece com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a maior prova do novo nascimento, amados. Louvado seja Deus. É quando alguém quer nos tirar da graça, mas a gente permanece da graça, porque existe em nós o fruto do Espírito: paz, mansidão, temperança, benignidade, bondade, fé, alegria. Quem vem roubar minha alegria? Quem vem colocar tristeza no meu coração? Ninguém. Porque Jesus já preencheu, eu tenho o gozo da alegria na minha alma. Então é preciso estarmos alerta que a salvação, ela age de uma forma extraordinária no caráter de cada ser humano. Como a gente disse, Êxodo 20, do 1 ao 17, fala sobre as leis morais, não é? Glória a Deus. E ela deve sim. Olha, irmãos, cada mandamento daquele, o único que a gente não vai cumprir e não deve cumprir é o que fala sobre guardar o sábado. Glória a Jesus. Porque o próprio Jesus veio e fez isso, dizendo que o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado existe por causa do homem. Então a gente não tem que se dobrar a sábado. A gente tem que se dobrar àquele que criou o sábado. O Deus eterno, todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui Deuteronômio 20. Glória a Jesus. Vamos ver aqui para a gente ver. Então, a partir do versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele diz: Não terás outros deuses diante de mim. Tem que cumprir missionária? Sim. E cuidado, viu? Que deuses não é só imagem de escultura, não. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, para nós é um Deus. É idolatria. Viu? Ah, eu amo mais minha mãe e meu pai, por eles eu faço tudo. E abandona Jesus? Idolatria. Eles passaram a ser seu Deus. Ah, o meu emprego, eu não deixo meu emprego por nada neste... É seu Deus. Ah, meu Deus, meu namorado, minha namorada, meu irmão, minha tia, tudo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida é o nosso Deus. O meu dinheiro é o seu Deus. Então, cuidado com a idolatria. Ah, isso aqui eu nunca desfaço, isso é meu. Idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não terás outros deuses. Está mais no plural, hein? Está mais no plural, porque são deuses aí, muitos deuses modernos na nossa época, viu? Viu? Ah, eu não vou deixar de usar isso, eu não vou deixar de fazer isso. Seu Deus, com D minúsculo. Glória a Jesus. Então, cuidado com a idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí o Senhor continua: e faço misericórdia em milhares aos que amam. Olha a graça de Deus. Ele castiga até a terceira e quarta geração, mas a bondade dele é infinita. Ele diz: eu faço até milhares de gerações. Isso aqui é um Deus lindo. Glória a Jesus. Aí, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, viu? Cuidado, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí esse nós não vamos cumprir, jamais. Lembra-te do dia de sábado, de maneira nenhuma. Glória a Jesus. Para nós todo dia é dia para servir, adorar e fazer
orações, né? Agradecimentos ao Senhor nosso Deus. Agora o domingo, como no calendário ele é feriado, né? Por ser um calendário feito cristão, então geralmente no domingo a gente, como é feriado, a gente separa para evangelizar, para fazer alguma coisa, mais um pouquinho mais para o Senhor. Glória a Deus. Mas todo dia é dia de evangelizar, de anunciar, de falar de Jesus, de fazer a obra, de ir para o culto. Cuidado, tem um monte de gente, domingo, está sendo crente domingueiro. Vai para a igreja só no domingo. Vigie. Glória a Deus. Olha que coisa linda. O versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, ó invejoso, não cobiçarás a mulher do teu próximo, olha o adúltero, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Tá vendo como inveja é pecado? Mas infelizmente esse mal ainda existe em muitos crentes. Tem crente, irmão, que a inveja é tão grande que ele imita as outras pessoas. Eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Quer imitar o andar, quer imitar o falar. O Senhor Jesus tem poder na nossa vida. Seja você. Glória a Deus. Deus não nos fez, glória a Deus, Deus nos fez único. Deus não nos fez semelhantes. Glória a Deus, com 2, 3, com 4, não. Seja você. Louvado seja o nome do Senhor. Não dirás falso testemunho, a gente já falou. Glória a Deus. Aí, olha. O versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. Diante de Deus, entregando essa lei maravilhosa, esse código de lei tremendo, né? O povo não aguentou, o povo fugiu. Fala você com ele, Moisés, fala você com ele. E depois você diz o que é que ele disse para nós. Não aguentamos ouvir a voz dele. Cheio de pecado, acabado de sair do Egito, cheio de costume mundano. Então, o primeiro ponto é este que a gente viu: transformação de caráter. Nós devemos observar sim os códigos da lei dada a Moisés, menos o guardar o sábado. Segundo subponto do terceiro ponto: restauração da família. Salvação traz restauração de família. Deus deu esperança para a família. Glória a Deus. Você vê que no código da lei, Deus, ele zela pela família, uma família sadia, onde filhos honrem e respeitem os pais. Aí no capítulo 6, ele também fala sobre a obrigação dos pais de zelar pelos filhos, de anunciar a palavra aos filhos, de apresentar o Deus poderoso aos filhos, de ensinar o caminho aos filhos. Então o evangelho fala de família abençoada, salva, família cumprindo os mandamentos de Deus. Quando a salvação entra no lar, Deus quer restaurar a família. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus diz mais em Mateus 19:6, o que ajuntou Deus, não separe o homem. Mas Deus abre uma exceção. Glória a Deus. Quando existe infidelidade, quando existe, louvado seja o nome do Senhor, o abandono do lar, quando o marido é descrente, viu? O abandono do lar, quando o marido é descrente e, claro, por meio da morte. Mas mesmo assim, o Senhor ainda, ele ainda estimula o crente salvo a perdoar, a reconstruir, a recomeçar, né? A conviver com o cônjuge que pecou e começar tudo de novo. Porque Deus é perdão, né? Deus é nova chance. Quando tem vida, Deus é nova chance. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a mensagem do Senhor é perdão e reconciliação. E o outro subponto, missionária, o outro subponto
regeneração na sociedade. O crente que dava trabalho agora lá fora, dá mais não. Glória a Jesus, ele agora é um cidadão de bem na sociedade. É muito lindo, não é não, irmãos? A obra de salvação, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo é tudo de mais lindo que existe. Você vê, trabalha na família, trabalha na sociedade, trabalha na própria pessoa em primeiro lugar. Que coisa linda, irmãos! É a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, né? Ele vive bem socialmente. Ele ama a Deus e ao próximo. E agora, ele é capacitado para proclamar essa mensagem de transformação grande e de esperança para os seres humanos. Aquilo que aconteceu na vida dele, no lado dele, ele agora passa a ser um portador de boas novas para alcançar outras vidas que estão perdidas. É lindo, é tudo de mais lindo a obra redentora, esse plano de salvação do nosso Deus. Então, conclusão. As boas novas do Evangelho mudam vida. Glória a Deus. As boas novas do Evangelho mudam família. Glória a Deus. Aleluia. As boas novas do Evangelho mudam história. Através da fé em Cristo e de um coração arrependido. Glória a Deus. O ser humano tem essa grande oportunidade, enquanto tem vida, de mudar a triste história, né, que ele vive. Que lindo é esta obra redentora do Senhor. É tudo de maravilhoso. Então que eu e você possamos a cada dia ser portador destas boas novas, para que o Senhor Jesus Cristo alcance as vidas que estão, principalmente na nossa época, tristes, amarguradas, solitárias, depressivas, angustiadas, que acham que não tem esperança. Apresente para eles a esperança que um dia chegou na sua vida, que um dia chegou na minha vida. Apresente a esperança chamada Jesus, que nunca morre, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Agradeço por você estar aí conosco nessa escola dominical. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te recompense e que você possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Convido você a orar e agradecer ao Senhor por mais uma escola bíblica dominical em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, obrigada, Jesus. Obrigada por essa escola tão maravilhosa, Jesus, por sentir a tua presença, a tua graça, por tua palavra arder no nosso coração. Permanece conosco, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus Pai, eu te peço. Permanece conosco, meu Senhor, a cada dia desta semana que se inicia. Que o Senhor possa a cada dia nos ajudar a consertar aquilo que ainda está fora do lugar nas nossas vidas, Senhor. Abençoa as vidas, as famílias, ser com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. E até domingo com a próxima EBD, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião.